aqui na nossa sala, vamos apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Pastor Samuel, seja muito bem-vindo. Opa, Bárbara. Nossa, é uma alegria imensa para nós estarmos aqui no programa, na Rede Mais Família e poder, junto com todo o Brasil, né, falar um pouco da Hope Days. Ai, que legal. É uma honra poder receber aqui o pastor Samuel, a professora Lília e também o Eduardo. E também, e essa né, duplinha. eu falei que eram 3, mas na verdade são 5. Renato. Ai, olha o que vai acontecer. Tem mais tem a duplinha aqui, a Lili e o Billy, é isso? São dois irmãozinhos. Não é isso, é Lili. Ai, meu Deus. Isso, não é Lili, é Não é Lili, é Lili. Lili. Lili, é. Tudo bom, Lili? Tudo bom? Eu tô tão feliz de estar aqui. Eu sempre acompanho vocês. Bárbara, chiquérrima, maravilhosa. E Renato, lindo, maravilhoso. Ai, obrigado. Que emoção. Ai, que linda! Lili, você tem quantos anos? Eu tenho 6. Ai, a idade da minha filha, da É? Luísa. Ela ia amar ser sua amiguinha. Depois eu apresento vocês, tá bom? Tá bom. E temos o Billy. Oi, Billy. Oi, Tudo bem? eu tô bem, e você? Tô ótimo. Até parece que teu cabelo é igualzinho o meu. Seu cabelo é bem bonito. Cheio de caixinha, Cheio né? de caixinha. Ó, vou te levar no salão pra você botar umas trancinhas igual... Podia ser o meu filho, né? É, podia ser sobrinho, né? Acho que o sobrinho, né? Porque você já tem o filho, churrinhos. É, o churrinho. Ah, é verdade. O churrinho já fica até com ciúme. Você sabe que tem. né? Aquelas revanches de Opa, criança, né? fica assim. Mas agora, gente, brincando aqui, né? Trazendo a brincadeira, acho que como uma parte muito gostosa de trazer também a solidariedade junto. Quero perguntar para você, pastor Samuel, sobre a Hope Days, que é um projeto maravilhoso, né? Que visa cuidar, né, das crianças com o espectro de autismo, né? E eu queria que você me contasse um pouquinho como é esse projeto. Claro. Nossa, eu sou suspeito de falar da Hope Days, né? Mas eu sempre brinco com as pessoas. Você viu um fusquinha cor-de-rosa hoje? Aí a pessoa fala, não. Compra um fusquinha cor-de-rosa, que você vai começar a ver fusquinha cor-de-rosa para tudo que é lugar. É verdade. Então você começa a vivenciar uma situação quando você abraça e sente ela com você. Tá? Então há 13 anos atrás nós tivemos, né, uma criança linda, maravilhosa, chamada Davi, se chama Davi. Ai, que Tá? legal. E com ele com 6 para 7 anos descobrimos pela capacidade de uma psicóloga de uma escola, né, que ela teve o amor e o carinho de observar e trouxe para eu, né, como pai, e a mãe dele, né, Davi, que tinha uma suspeita de autismo, sabe? E eu vou ser muito sincero, por mais capacidade que a gente tenha, conhecimento, Bárbara e Renato, quando você se defronta com algo que você não conhece, parece que o chão, ele se abre. E você não sabe o que fazer. Então, naquela época, o que fazer? O que era um laudo do espectro autista? Que papel que é esse? Aonde que eu vou? O como fazer? Né? E naquela época, o preço era muito caro para você tirar um laudo, procurar uma clínica para poder, sabe? Porque o autismo, como outra coisa, se você machuca uma perna, você machuca alguma coisa, você tira um raio-x, você vê, né? Mas o autista não. É necessário uma outra metodologia, né? Então foi necessário. E quem nos acolheu na época foi a PAI, né? Ah, legal. Foi a AMA, isso eu falo com muito carinho, tá? O Instituto Jô Clemente aqui em São Paulo, que faz um trabalho incrível, né? E naquela época nos acolheu, né? E a gente conseguiu o laudo do espectro autista. Com isso, né, a família ela consegue ter o vale de transporte para criança, alguns benefícios, a Constituição, a lei, realmente ele é um cidadão. Né? Então aí o autista ele pode abraçar todas as situações que a lei oferece para ele. Né? Então o que veio a Hope Days? Eu vi a dificuldade. Graças a Deus, Bárbara e Renato, existem muitas ONGs, muitas instituições, muita gente séria que quer fazer um trabalho legal. Né? Mas aí me veio a pergunta, poxa, uma criança, mesmo tendo um laudo, tá, de autismo leve, ou que seja que for, ele precisa de medicamento. Verdade. Ele precisa de terapia, Sim. sabe? Você não consegue ter um autista sem isso, senão ele não consegue se desenvolver. Aí eu pensei, gente, deixa o pessoal trabalhar, mas o X da questão, como conseguir recurso?
Então eu comecei a trabalhar o nisso. tratamento São em si é caros, caro? são caros, tá? Tá. Hoje você tem em torno de R$ 8.500 a R$ 10.000 e não é toda cidade que tem estrutura. Isso que é um detalhe. Estamos ainda engatinhando, mas tem muita coisa legal. Sim. Mas em algumas cidades do Brasil não tem. Como às vezes até um professor no monitor dentro de uma sala de aula. E é lei, tem que ter, mas às vezes não tem profissional. Na rede pública, às vezes você não tem um neuro com especialização em autismo. Até na rede particular tem dificuldade. sim. Então não é fácil, né? Então no meu coração bateu, gente, como ajudar as instituições, como ajudar as famílias. Tá. Hoje nós vivemos um mundo da tecnologia. E está bem avançada, né? E bem avançada. Graças a Deus. Hoje, por exemplo, você pega um cantor, um músico, vai fazer uma live, ele tem a famosa palavra monetização nas redes, né? Então, se você pega, por exemplo, uma ONG e tal, ela faz as suas transmissões, mas às vezes ela não consegue um volume a qual ela consiga a monetização. Então, a gente, em parceria com uma empresa super amiga da Rapidez, a Multiply IP, ela lançou junto conosco a Multilive do Bem. Ou seja, o que é isso? É uma grande plataforma onde qualquer ONG e qualquer associação se inscreve lá dentro de graça, não há despesa nenhuma e essa tecnologia ela pode, com certeza, aumentar a monetização para a entidade. Então ela começa a ter um recurso que ela não esperava, aumentando a sua rede, né? Então isso já foi uma parte para ajudar as instituições. E a gente trabalha muito com uma coisa que o pessoal fala muito sobre a inclusão social. Tá. Bárbara e Renato, eu digo para vocês de coração, a inclusão começa na hora que você levanta cedo, olha para o espelho e diz assim, Senhor, obrigado pela vida. E eu tenho a certeza que as minhas mãos são suas ferramentas. E eu sou vencedor. E tudo o teu sonho em mim se realizará. Então a inclusão começa com você se amando. Você só consegue transmitir uma coisa se você a vive, né? Então a Rapidez ela é isso, ela cria oportunidades e conexões em prol de um objetivo, que são as famílias com crianças autistas e jovens. Tá? Então a gente fazemos eventos, nós fazemos consultoria, tá? Em condomínios, porque hoje a população está presa, ela está dentro de prédios. E às vezes eu tenho um vizinho que reclama de uma criança que está fazendo barulho em cima, tá? E ela às vezes não tem a visão por quê. Então ela reclama, está tendo muito barulho. Mas e aquela famosa palavrinha, né? Acolhimento, saber identificar. Então a gente conversa muito com síndicos, a gente conversa muito com moradores, a gente faz um trabalho muito legal junto com os condomínios, tá bom? Perfeito. Interessante o que o senhor pastor está comentando agora aqui, me trouxe à memória uma cena que aconteceu, Babi, professora Lília Eduardo, no avião, que um jovem autista estava do lado da sua mãe, e nós sabemos que tem autista que tem um grau muito elevado. E por ser um ambiente fechado que é de avião, eu não sei se foi a turbina que faz com que a gente... Muito barulho, muito barulho, e também a gente começa a ter umas dorzinhas, né? Fecha, né, o nosso Fecha, ouvido, né? uma sensibilidade Eles horrível. têm uma sensibilidade Tem, né? auditiva Horrível. maior do Isso, que o comum. professora, na audição. E o voo era de 2h30, mais ou menos, de Rio de Janeiro para Cuiabá. E atrás tinha uma outra mãe com uma criança, normal, né? E a criança foi se incomodando com aquilo dentro do avião e foi dando os gritos, né? Você sabe, a criança autista com um grau elevado, ela começa a se locomover e ter um barulho muito alto. A criança que estava atrás estava batendo assim, ó, na poltrona, e a mãe não estava nem aí, né? E batendo, pedindo para o garoto parar de ficar gritando. E a mãe, no caso, tinha que pedir para o seu filho, né, parar com esse movimento, porque estaria acomodando até mesmo a todos. E a mãe que estava na frente, nossa, ficaria chateada com isso. Quando você falou sobre a inclusão, a respeito que nós temos que acordar e nós olharmos para nós mesmos, para o espelho e acolher, né? Acolher, já ter esse tipo de inclusão, você fala também, o pastor, você relata também o fato de os próprios pais precisarem reeducar os seus filhos concernente no caso esse certo tipo de situações que nós temos vivenciado ultimamente? Renato, o ambiente tem que ser propício ao autista. Sim. Tá? Você não pode esperar a reação dele ou a ação dele. Tá? Então, por exemplo, se você tem...
tem até alguns filmes que mostram disso, né? A reação do autista. Mas o ambiente tem que ser propício, né? Então a família hoje, mesmo que a criança passe pela terapia, a família também tem que se conscientizar disso. Sim, claro. Entendeu? Então a criança autista, quando ela tem um ambiente propício, por exemplo, eu fui numa consulta de oftalmologista e eu vou falar, mas foi uma coisa muito engraçada. Eu entrei no consultório, a primeira reação do médico foi assim: por favor, sente. Eu sentei. Ele falou assim: por favor, encosta o queixinho. Eu encostei o queixinho. Aí ele falou assim: agora encosta a testinha. Encostei a testinha. Para de rir, menina. Aí não. Aí ele falou assim pra mim, agora ele começou a mexer nas lentes, falou assim: agora olha pro tio. Eu falei: não, ele tá de gozação comigo. Não, sério. Aí quando eu fui ver a receita que estava escrevendo, eu reparei que na mesa dele era tudo certinho. Caneta, arrumado, bloquinho. Eu falei: Aí eu falei assim: doutor, olha, o meu filho ele é autista. Ele olhou pra mim assim e falou assim: eu não sou autista, eu sou Asperger. Mesma coisa. E eu fiquei surpreso. Sabe o que eu falei pra ele? Me deu uma alegria. Puxa, ele é vitorioso. Nossa, mas ele meu só Deus conseguiu do céu. ser um médico oftalmologista porque a família, o contexto, o ambiente e as pessoas do lado dele ajudaram ele a chegar no sucesso. Uau! Caramba, que Forte demais. história, Até hein? uma série, né? Sim, que tem um sim, médico sim. extraordinário, que Aham. tem, né? O espectro Não, e no autista. início eles não aceitavam. E hoje, olha como que ele multiplicou e ajudou. Olha E só. tem empresas, Bárbara e Renato, que descobriram essa mão de obra fantástica. O autista, ele é um profissional exímio. E quando ele gosta, ele se aprofunda. Pastor, eu quero mostrar aqui pra quem tá em casa um VT. Vamos colocar aí pra mim? Roda o Luizinho, por favor. Uau! Isso! Uau! Quando a gente fala assim, uau! Você tá linda! Uau! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Samuel Henrique, faço parte da Hope Days. A vida passa, as atitudes ficam. Galera, vem fazer parte da Hope Days você também. Oi, eu sou Giovana, faço parte da Hope Days. A vida passa. Atitudes ficam. Venha para a Hope Days. Você também. Que Uau. demais. Que legal. Olha, eu vou passar esse bastão para a pessoa que vai falar demais, ó. Vai, fala, Aline. Bom, eu sou professora, sou psicopedagoga, clínica, institucional também. A minha área de atuação é em Brasília, né, na cidade de Satélites e em torno ali. E a psicopedagogia é uma área fundamental hoje na questão da equipe que precisa estar em sintonia para que um laudo seja fechado. O psicopedagogo, ele não fecha laudo, mas ele tem N formas de avaliar. Nós temos alguns marcos de desenvolvimento, estudamos isso e nós começamos a reparar que, por exemplo, a criança não está avançando devido àquela idade, ela deveria estar fazendo algo, deveria estar alfabetizada. E a questão da criança autista, ela apresenta algumas características, cada autista é um, não dá para generalizar, não é? Mas existem características similares, não? Que fazem com que alguns alertas, né, sejam acionados. Tá. Né? Então, um atraso. Nós estamos agora com mais recente o CID-11, o DSM revisado, e a nomenclatura hoje é transtorno do espectro do autismo. E você falou agora há pouco sobre a questão de níveis, de alguns são mais severos, né? As pessoas falam assim, nós temos o TEA, que é a sigla, né? E o TEA nível 1 de suporte, TEA nível 2 de suporte, o TEA nível 3 de suporte. O que é esse suporte?
É exatamente, o nível 1, ele tem menos necessidade de suporte, de pessoas ali dando... Ele pode ter uma vida independente, né? E esse nível de suporte, ele vai modificando. Então, essas nomenclaturas médicas, elas resumiram em transtorno do espectro do autismo quem está apresentando dificuldade ou déficit na área de comunicação social. E aí as pessoas falam assim, é na fala. Não, porque existem autistas que conseguem se comunicar. Certo. Nós temos o Billy aqui, nível 1 de suporte, e ele se comunica. Mas em algum momento ele tem uma dificuldade de comunicação social. Às vezes ele tem dificuldade de brincar com outra criança, ele prefere estar só, ele tem, digamos, dificuldade de falar com você olhando nos seus olhos, né? Então são algumas características que hoje no DSM-11 e no CID-11 e no DSM-5 revisado, o que acontece? Eles estão nesse grupo. Entendi. Porque antigamente tinha síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento, eram muitos nomes, né? Então hoje, para ser considerado transtorno do espectro do autismo, tem que ter alguns pontos, e um deles é a dificuldade na comunicação social, e um outro seria a questão do comportamento estereotipado, né? Então são comportamentos, de repente, que para ele estar, para nós, por exemplo, que somos pessoas que a gente fala típicas, né? A gente não usa esse termo normal, né? Todo mundo tem um pouco, né, de anormalidade, vamos ser mais inclusivos assim, mas os típicos, às vezes olham e não sentem muita lógica em alguns comportamentos estereotipados, por exemplo, manipulação dos dedos na frente do rosto, ou algum tipo de balanço do corpo, né? Andar na ponta dos pés. Mas para ele ali é uma forma, aquele momento pro garoto, para a garota que estão no espectro, é uma forma deles se balancearem, né? Até tem uma amiga minha postou esses dias que ela descobriu também, a filha dela acho que tem 14 anos, se eu não me engano, e descobriu agora essa questão do autismo, e ela falou que ela descobriu porque como ela enfileirava as coisas, ela achou estranho, porque eu não me recordo agora se eles não fazem círculos ou se faz reto. Você tem mais... não tem como eu dizer de forma geral. Geral. Mas alguns se incomodam de você tirar da ordem. Isso, era alguma coisa mais ou menos assim. Então, ela percebia que se colocava algo na ordem, ela não fazia círculos. Fazia sempre em linhas horizontal. Ela falou, e aí a gente hoje tem muita informação. Detectou, né? E ela detectou, falou, alguma coisa tem errado. E aí ela foi linkando, nossa, mas aqui também. Ela, toda vez que ouve uma música alta, ela se irrita. E esse atraso na comunicação social, sim, tem uma sensibilidade auditiva. São sinais, né? Mas eu não posso dizer, isso, que todos são assim. Entendi. Cada pessoa pode reagir de uma forma. Porque a sociedade, ela está acostumada a falar assim, ele nem parece autista. Como se o autismo tivesse aqui, desenhado na pessoa. Mas, como eu falei, existem crianças, adolescentes, até adultos que estão descobrindo agora, passaram uma vida de desafios. Não existe esse negócio. Eu vi um vídeo no Instagram recentemente que dizia assim, você disse que o TEA é nível leve, né? Que no comum, no coloquial, na forma sem ser científica de dizer, é leve. Leve para quem? É leve para a mãe que precisa levá-lo a uma terapia todas as tardes? É leve para o professor? É leve para ele? Então, assim... já foi provado que o nível de estresse do pai e mãe de autista é alto. Toda família precisa de um suporte. Então, assim, quando eu disse que a psicopedagogia atua como um elemento, é uma gama de pessoas. É psicólogo, é fono,
né? É um neuropediatra se for criança, um neurologista se for adulto. Isso muitas vezes para quem pode, né? É por isso Essa que é é tão uma situação, caro. Nem Bárbara. todos chegam a poder Exato. É. entrar nessa questão. E é isso que vocês trazem com o Hope para eles? Conseguir trazer um pouco desse suporte emocional? É o que eu digo para você, Bárbara. Hope Days são dias de esperança. Acho que todo ser humano ele quer viver esperanças, né? Então, se a gente sabe que existem famílias, a gente recebe muitas famílias precisando de ajuda. E você vai ver, mas são pessoas pobres? Não, são pessoas bem, têm suas estruturas e tudo e não sabem o que fazem, sabe? Então, a gente tenta ajudar, claro, junto com todos os parceiros da Hope Days, associações e tudo, porque ninguém faz nada sozinho, Imagina. sabe? Como a Lília disse, né? O autista, ele é um motor em alta rotação. Quando você está dormindo, você se desliga os seus sentidos, a visão, a audição, então você desliga. Algumas pessoas têm um sono mais leve ou pesado. O autista não, ele é um motorzinho acelerado, né? Então, o que acontece? Se você gosta de um refrigerante, o autista ele vai beber muito mais refrigerante. Sim. Verdade. Tá? Então, ele consome tudo, ele é mais. Ele é mais. É aquilo que eu tinha conversado com você, Renata. Foi, verdade. Tá? Quando a gente fala de autismo, que vem na cabecinha, criança. Só que aquela criança de ontem, hoje é o adulto. E todo autista, ele toma um remédio controlado. A gente viu, tem aqui o jogador, o Messi, Sim. Eu que ele pensei nisso tem, agora, você né? acredita? Mas ele não é autista, ele aquilo não é? aquilo Foi foi um repórter jogada de que fez. marketing? Foi uma jogada de marketing. Olha, Eu ia aí perguntar isso todo agora, mundo sobre- E ele mesmo pensando, falou, eu né? não sou autista. Até porque Porque a professora tem falou, uma, tem até uma, adultos estão descobrindo agora, não foi, professora? Isso, até porque o Messi ele tem uma característica que para o autismo seria uma dificuldade, que é correr. Ah, é? Assim, essa habilidade motora perfeita, porque ele é um jogador, Exímio, ele corre, ele tem a lateralidade perfeita, ele faz, né? Isso no autismo, tanto é que uma das características também é essa questão da mobilidade, né? Eles precisam entender essa questão de espaço geográfico e tudo, o ambiente, Certo. né? Então, quando eu fiquei sabendo, fui pesquisar e a gente viu que não era verdade. E o Albert Einstein? Sim, dizem que sim. Ele realmente Sim. acho que era mesmo, né? Sim. Ele era um gênio. E aí nós temos, assim, autistas que são pessoas que têm uma inteligência, né, num grau. Eu não posso QI dizer que mais todo elevado. autista vai ser um gênio. Mas é por gênio. isso que é necessária a CDF, terapia, porque a como terapia vai Mas nós também provocar temos ele. autistas com comorbidades. Nós temos autistas que podem ter o transtorno do déficit intelectual, né? O vem antigo outras chamado coisas. de DI, a deficiência intelectual. Então, assim, vai depender muito. Então, não é fácil você fechar um diagnóstico, Certo. né? Então, a ideia é dar esse suporte. Então, eu me ofereci para ser uma psicopedagoga que apoia a causa Hope Days. Eu apoio em Brasília, né? Então, a pessoa que está nos vendo, que tem interesse em fazer, né, colaborar. Ser Hoje nós voluntário, temos Ser tantos voluntário. atendimentos. Nós temos tantos atendimentos que podem ser online, né? Então, um psicólogo, um psicopedagogo, uma ONG que quer se associar a Hope Days como parceiro, Legal, né? legal. Então, pode entrar em contato, né? Claro. Vai, vai. Vamos mostrar aqui antes umas imagens, antes de vocês passarem o contato? Roda pra mim aí, por favor. Vamos ver aqui umas imagens de vocês aí, né? Trabalhando com a mão na massa. Aí, vai me falando um pouquinho. Ó, isso aí foi um laudo do Matheus. Incrível, menino de 26 anos, que ele não conseguiu o laudo já fazia 2 É o com anos. fone, o que tá de fone, É. Matheus. Então a gente conseguiu em 4 meses o laudo, Uau! tá? Essa E é aí de são você. outras pessoas São que meus você também alunos que eu atendo em trabalha. domicílio. Tá. Que tem, assim, uma característica também que hoje a psicopedagogia ainda não é reconhecida e os planos de saúde não cobrem. Tem isso, né? Né? Que acaba... Então aí, às vezes, os pais precisam levar a uma clínica e não tem esse Certo. atendimento. Então eu me disponho, né, nos horários que eu posso, a ir à casa da pessoa. fazer em Brasília. esse atendimento. Então eu faço o processo da psicopedagogia. E usa-se muita coisa com
cor, usa muitos elementos para você trabalhar com eles, né? Geralmente, alguns autistas precisam de um objeto de segurança. E aí é legal porque você senta com o pai, com a mãe e vai falando tudo isso. Exato, porque a terapia é uma equipe, né? E a família faz parte dessa equipe. E os bonecos Aí, ó. entraram para a gente poder falar de um jeito gostoso, sobre um tema que às vezes pode ser pesado, né? Exato. Tá? E são as pessoas que nos apoiam nos condomínios, nos sítios e nos eventos que a gente fazemos, né? Muito bacana, gente. Nem falamos com o Eduardo, né? É verdade. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho para o pastor Samuel. Pastor Samuel, é verdade que as crianças, e tanto as crianças quanto os jovens autistas, elas estão vulneráveis ao uso das drogas? Sim, infelizmente é um assunto que não é falado. Sério? Tá? Sério. Por quê? Meu Deus. Toda criança e o autista, ele tem remédio controlado. Fica de olho, hein? Quando ele cresce, e quando ele é criança, papai e mamãe controlam. Mas quando ele cresce, não tem mais ninguém junto com ele. Como nós, pessoas atípicas, né? Nós entramos em depressão, ansiedade e tudo, ele também entra. Então, ele tem um remédio que um médico dá para ele. Tantas caixinhas para um determinado momento. Às vezes ele consome mais. E ele não consegue aquela caixa. E sempre em tudo na vida existem os amigos. Ele acaba conhecendo um outro Quem caminho. falou isso foi uma especialista. Especialista. E se você quer saber se isso é verdade, conversa com qualquer policial, militar ou civil, e vai falar que ele já teve experiência com essas situações. É uma situação que acho que todo mundo tem que começar a falar. Olha só. Deixa eu falar com o Eduardo. Eduardo é voluntário na Hope? Me conta um pouquinho como é que foi você participar fazendo o Billy. Ele foi quase puxado para isso. Eu sempre ajudei bastante em trabalhos, seja voluntários ou na igreja. Eu sempre gostei de estar envolvido com crianças. E de um tempo pra cá que eu comecei a namorar a filha da Lilian. Tá explicado. Por que você falou que foi quase Entrou no roteiro da disciplina. Fazia parte do currículo para namorar a filha. Não tem como escapar, cara. Ela meio que me incluiu nesse meio. Sim. E de um tempo pra cá eu tenho me interessado bastante, porque você vê a gratidão que eles têm, não só por estar aprendendo uma coisa nova, assim, mas por estar incluindo eles. Eu acho que o que eles mais batalham, e a gente também, é incluir eles, pra eles não ser só, ele é um autista, ele tem isso. Ele quer ser só uma pessoa normal. É isso mesmo, Billy? É isso mesmo. É? E você, Lili? Eu adoro inclusão social, sabe? Eu preciso falar uma coisa. Nós vimos há poucos dias no jornal, eu não sei contar direito o tempo, mas uma pessoa lá de Brasília foi deixada de fora da formatura porque era autista e ninguém chamou ele para a própria Mas eu vou falar uma formatura. coisa pra vocês, viu? Lili e Billy. Eu tô em dívida com uma coisa, sabe, Bárbara? O quê? Porque tem uma pessoa que eu gosto muito dela e a gente já tá namorando há um bom tempo. Eu queria, sabe, Lili e Billy. Que é isso? Pedir você Que é isso? em casamento. Eita! Porque eu tô há 4 e eu não pedi ela em namoro. Por favor. Mentira! Você quer casar comigo? Que lindo! Meu Deus, amor. Lili, você deixa. Minha mãe. Não. Pode beijar a noiva? Pode, beija! Olha, a gente já casou gente aqui nesse programa. Sério? Já? Dá sorte? Dá sim, ó. Gente, que legal, cara. Que legal. Agora eu não sei se eu ainda tenho tempo, tá? Dia 2 de abril, comemoramos o Dia da Conscientização do Autismo. Em Osasco, a Hope Day, junto com a Prevent, com muita empresa, nós vamos doar 60 consultas, 60 óculos, legal. 500 ovos, muita brincadeira, muita apresentação. Eu vou vamos tá ter lá, que hein? caminhar. Sim, Eba! vamos estar lá, tá? Convido vocês, todo mundo, tá? Em Osasco, no Instituto Sofia Vercelli, tá? Na rua Euclides da Cunha, 345, tá? Às 10 horas da manhã. Uma grande Legal. festa com muito brinquedo, muito lanche, sabe? Pra gente poder realmente abraçar Eu também. e ver muitas crianças carentes brincar. com seu óculos.
e começando a ter. Essa é a ideia do projeto, né? Que legal. Né? Os olhos que brilham, porque o futuro começa pela visão. É verdade. É Ai, verdade. que delícia. Pastor, já fica também a possibilidade, da oportunidade de você estar agora se oferecendo para as pessoas que queiram ser um colaborador, Sim. Voluntários, um né? patrocinador, voluntários. Você pode aí... Tem o nosso site, que é o www.hopedays.com.br, o nosso WhatsApp, que é 11 aqui em São Paulo, 3164-0242, né? Ou então pelo e-mail contato@hopedays.com.br. Mas e o Instagram também, Hope Days Brasil, ajuda a gente a crescer. Agora eu Legal. quero um presente, dar para vocês uma lembrança Hope Ah, Days. eba! E quando Não vai vocês- falar que a gente vai ser os padrinhos do casamento. Tô Babi, brincando. Babi, não Muito foi só a obrigada. professora Lília que ganhou o presente, a gente também, ó. Ó, Renato. Obrigado. Tem que abrir, tem Ai, que que mostrar. legal. Vou abrir, Olha vou lá. mostrar. Ai, eu amo! Eu tenho coleção de caneca. Ai, que Ai, eu lindo. amo, cara. Eu amo, também amo. amo. Olha que Olha lá. legal. Ó, que sempre seja em suas vidas dias de esperança. Ah, Vocês que merecem lindo. tudo. E toda a equipe Legal. de vocês aqui, tá? Muita E prosperidade, quem quiser uma muita caneca saúde. dessa, pode pedir também. Pode Dá pedir, pra porque comprar? elas ajudam a gente, tá? Uma camiseta linda. Camiseta também. Olha, Camiseta, Ai, que legal. todas as camisetas, tem também caneca. Tem que boné. bacana. Babi, mas É. só que tem agora a pergunta que não quer calar. Qual? Meu pai. Quando que vai ser o casamento? Tem Minha data? mãe não vai responder, porque para esse noivado levou um tempão. Para com isso, Lili. Quanto tempo, Lili? Me ajuda aí, Billy. Quanto Ela tá tempo, certa, Lili? demorou. 4 anos. Meu Deus do céu! Tem que casar mês que vem, então. Mas isso faz parte do roteiro. Ah. Começou com boneco, tá vendo? Ah, era pra testar, era pra Tudo bem, testar. Programa. Olha, muita felicidade Obrigado, pra Bárbara. vocês. Obrigada pelo presente. Desejo que vocês aí tenham um casamento muito feliz. Depois conta pra gente, quero ver Que legal, foto né, depois gente? de noiva. Arrasando, tá bom? Sucesso pro projeto Obrigado, Hope Days obrigado. e que muitas pessoas possam se afiliar aí junto com vocês. Ótimo. Tá bom?